Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo para você eu trago um comparativo entre o Redmi Note 7, o smartphone mais vendido da Xiaomi em 2019, versus o Moto G8 Play, o mais novo smartphone aí da Motorola de entrada basicão aí, que custa praticamente o mesmo preço do Redmi Note 7. Será que tá valendo a pena você adquirir o Redmi Note 7 ou o Moto G8 Play? Vamos ver nesse vídeo, mas antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira adquirir qualquer um desses smartphones aqui, após essa análise, os links estarão todos aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e o frete muito rápido. Bora lá para a bancada! Vamos lá então, galera, para o nosso comparativo entre o Moto G8 Play e o Redmi Note 7 da Xiaomi. Então nós temos aqui dois smartphones que custam em média o mesmo valor, mas que pode agradar um e não agradar o outro. Aqui desse lado nós temos o Moto G8 Play com 2 GB de memória RAM, o Helio P70M como processador, 32 GB de memória interna, 3 câmeras traseiras e uma câmera frontal. Acabamento em plástico, tá? A parte de trás, nós já vamos falar um pouquinho mais da construção dos dois. Aqui desse lado nós temos 4 GB de memória RAM com o Snapdragon 660, duas câmeras apenas na parte de trás, infelizmente, e temos uma traseira em vidro. Os dois aparelhos pesam praticamente a mesma coisa, mudando apenas a parte de trás, onde o acabamento é diferente. A parte de trás nós temos aqui também diferenças em formato, tá? O Moto G8 Play tem os cantos arredondados, já o da Xiaomi não tem isso, os cantos deles são bem quadradinhos aqui, apenas a moldura é arredondada, tá bom? E aqui na parte das laterais do Moto G8 nós temos um plástico que tem um acabamento que encaixa melhor na mão, na minha opinião, do que o Redmi Note 7. Nós temos dois celulares que não são da mesma época, tá? Então nós estamos comparando aí um intermediário antigo com um intermediário um pouco mais novo. Aqui na parte frontal nós vamos ter duas telas IPS, o Moto G8 Play sendo HD+, e o Redmi Note 7 sendo Full HD. O problema da resolução é que resolução não diz qualidade. Na minha opinião, eu gosto mais da tela da Motorola. Ela traz um pouco mais de qualidade e tempo de resposta melhor do que no Redmi Note 7. O tempo de resposta ele ajuda muito para quem curte jogar, mas de restante a qualidade é bem parecida, tá? O único adendo é que o do Xiaomi Redmi Note 7 o brilho é um pouco mais intenso e mais forte do que do Motorola Moto G8 Play. Já na parte de trás aqui nós temos acabamento em plástico no Moto G8 Play, mas é um plástico de qualidade bacana. Não parece que é plástico, você aperta ele não afunda, tá? Aqueles plásticos que você afunda que você consegue ver a dobradura, aqui nesse caso não é. E no Redmi Note 7 nós temos vidro. Sensor de digitais na parte frontal, os dois têm uma velocidade muito bacana, você não vai sentir problemas na hora de estar utilizando. E nas câmeras nós temos 48 megapixels no Redmi Note 7, com uma de desfoque aqui na parte de baixo. Temos uma câmera de 13 megapixels aqui no Moto G8 Play, uma ultra wide e uma câmera para desfoque de fundo. Então nós temos aqui o básico hoje. Nesse requisito de versatilidade, o Moto G8 Play ele sai na frente por ter uma câmera a mais, que é a ultra wide, que muitas pessoas gostam de utilizar hoje em dia. Em qualidade nós já vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? Em qualidade eu vou falar um pouquinho depois. Na parte de cima nós temos entrada P2 para o seu fone de ouvido, mas no Redmi Note 7 nós temos o sensor de infravermelhos para você controlar os seus aparelhos na sua residência, tá? Na parte de baixo, alto-falante e microfone com a entrada USB-C em ambos, tá? E os dois dizem ter carga rápida, tá? Mas acompanha apenas um carregador de 10 watts na caixa, dando aí em média 1h30 a 1h50 minutos para carregar a carga completa. Na câmera frontal nós temos 8 megapixels contra 13 megapixels. Já em armazenamento, aqui no Moto G8 Play, nós temos aqui em armazenamento 32 GB utilizável, tá? Para o usuário. Já no Redmi Note 7 aqui nós temos, vamos dar uma olhadinha aqui em armazenamento, nós temos a versão de 64 GB. Lembrando que a gente tem também a versão de 32, mas aqui eu tenho a de 64 GB, infelizmente. Então um comparativo aí com todos os meus aplicativos instalados e os mesmos jogos, nós temos aqui uma média aí de diferença praticamente do dobro de espaço livre, né? Claro que é o dobro de espaço, então sobraria o espaço livre em ambos. Deixa eu segurar os dois aparelhos assim aqui, ó. Já na parte de chip, nós temos slot híbrido em ambos os aparelhos, tá? O slot híbrido é aquele slot que você tem que escolher entre dois cartões SIM ou um cartão de memória e um cartão SIM. Então você não tem a bandeja tripla aqui que tinha no Moto G7. Infelizmente a Motorola tirou essa funcionalidade aqui para o Moto G8 Play. Foi bem
bem tosco isso, né? Mas para termos de comparação é isso daí. Em memória RAM nós temos 2 GB de memória RAM no Moto G8 Play, já no Redmi Note 7 nós temos 4 GB de memória RAM. A diferença aqui vai ser no dia a dia na abertura de aplicativos. Mesmo tendo um processador muito bom no Moto G8 Play, o Snapdragon 660, mesmo sendo um pouco mais antigo, consegue dar conta do recado melhor em games, em aplicativos em segundo plano, do que o Moto G8 Play por conta dessa memória aí. O processador deles são bem parecidos, tá? Em questão de desempenho, não que eles tenham as mesmas funcionalidades. Já em câmera, eu vou voltar agora a falar delas. Nós temos aqui, ó, vou até abrir as fotos que eu tirei para comparativo aqui, ó, para mim já falar com vocês agora, ó. As câmeras, na minha opinião, em cenário de baixa luz, o Redmi Note 7 consegue ganhar de lavada. Vocês derem uma olhadinha aí, ó, tá passando na tela para vocês as fotos. Tem várias imagens que só muda praticamente a tonalidade dos brancos, tá? E isso se dá por conta do software de pós-processamento de cada marca, né? O da Xiaomi puxa um pouco mais pro tom laranja, já o da Motorola tenta ser o mais branco possível. E isso acontece por conta do sensor também, incluso em cada aparelho. Mas o pós-processamento de ambos dá uma diferença bem grande na imagem. Nós temos aqui comparações na câmera principal, entre 48 e 13 megapixels, porque não adianta eu comparar a ultra-wide, porque o Redmi Note 7 não tem a ultra-wide. Já em câmera frontal, eu nem tirei foto, porque a câmera frontal do Moto G8 Play me decepcionou bastante. Em baixa luz tem muito ruído, fica bem pesado, fica lento para você tirar foto. Já no Redmi Note 7, mesmo tendo um sensor bem fraquinho, consegue sair melhor que o Moto G8 Play. O Moto G8 Play, ele tem tendência de baixar mais ainda o valor, mas na época atual, os valores deles eu vou deixar aqui na descrição para você dar uma conferida em qual vale mais a pena. Lembrando que o Redmi Note 7 você tem garantia de 3 meses apenas e o Moto G8 Play você tem garantia de 1 ano. Então aí vai muito do que a pessoa quer. Se você precisa de um celular com 1 ano de garantia, com um sistema um pouco mais limpo e que vai rodar os seus programas tranquilamente e você não liga tanto para fotos, o Moto G8 Play é uma boa pedida. Mas se você precisa de um smartphone que vai durar um pouco mais de tempo, o Redmi Note 7 tem 4 GB de memória RAM, tem 64 de armazenamento, tem também uma câmera melhor, grava com qualidade maior, mas temos opções melhores no mercado, só que o preço é maior e o comparativo aqui está entre ambos. Então, na minha opinião, se você for comprar um aparelho, se os dois estiverem muito parecidos o valor, Redmi Note 7 ainda sai ganhando em vários quesitos. O único quesito que o Redmi Note 7 não vai ganhar é em questão de bateria, por conta que a MIUI 11 ela não está tão otimizada, infelizmente, e na questão de garantia. Você não vai ter 1 ano de garantia, então se o celular der problema, infelizmente você não vai conseguir ter a troca. Mas se o Moto G8 Play abaixar lá para os 600, 500 reais, não tem smartphone brasileiro aí com garantia que vai passar à frente dele nesse quesito, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!